TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é quarta-feira, 6 de julho. E você vai ver a seguir. Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente flagram um incêndio no distrito da Posse, em Petrópolis. Em menos de 12 horas, Três Rios registra 3 homicídios. Ministério Público do Rio de Janeiro realiza visita no Vila Felipe, em Petrópolis, para a criação do plano de priorização. Quase 4 meses após a aquisição, o prédio da Floriano Peixoto ainda não foi liberado para desalojados. Nova Friburgo estende vacinação contra a Covid-19 de 4ª e 3ª dose nesta quinta-feira. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Em menos de 12 horas, a cidade de Três Rios registrou 3 homicídios. Nesta terça-feira, 2 homens foram mortos a tiros no bairro Cantagalo. O crime aconteceu na rua Iglesias Lopes, próximo a uma pizzaria, e foi denunciado por populares que informaram que 2 suspeitos chegaram ao local a pé e um deles atirou diversas vezes contra as vítimas. Em seguida, fugiram em uma moto não identificada. O corpo de bombeiros chegou a ser chamado, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. O caso foi registrado na delegacia de Três Rios e está sendo investigado, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. Um outro assassinato foi confirmado no bairro Pilões, também na noite de ontem. Ainda não há informações sobre o crime, que aconteceu em um campo de futebol. O corpo foi encontrado decapitado. Na terça-feira, fiscais da Secretaria do Meio Ambiente flagraram uma queimada no distrito da Posse, em Petrópolis. Este já é o segundo incêndio florestal apenas nesta semana. Desde o início do ano, a Prefeitura já atendeu a mais de 170 denúncias de infrações ambientais. O setor de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, em ação de rotina com o objetivo de coibir infrações ambientais, flagrou na tarde desta terça-feira uma queimada no distrito da Posse. O responsável foi identificado e autuado. A ação ocorreu próximo à unidade de conservação do Monumento Natural Municipal da Pedra do Elefante, localizado nas áreas rurais do Taquaril e do Brejal, tornando a infração mais grave. O homem foi autuado por infringir os artigos que vedam o emprego do uso do fogo em florestas e outras vegetações, bem como proíbe a queima de lixo ou gestos de vegetações, dentre outros detritos. O município, entre os meses de junho e agosto, passa pelo período de seca. Com possibilidade de menos chuvas, pode propagar mais incêndios florestais. Desde o início do ano, a Secretaria de Meio Ambiente já atendeu 171 denúncias de infrações ambientais no município, entre casos de supressão de vegetação, poluição de curso hídrico, contaminação de solo, empresas excedendo atividade sem licença ambiental e queimadas. No fim de junho, a Prefeitura lançou o Plano Inverno para ações de contingência no período de estiagem. A soltura de balões, queima de lixo e a montagem de fogueiras são proibidos e podem ressaltar em multa e até detenção. As denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelo telefone DDD 24 2246 9241. O Ministério Público do Rio de Janeiro realizou uma vistoria técnica no bairro Vila Felipe, em Petrópolis, na manhã desta quarta-feira. Os agentes foram avaliar as intervenções realizadas na região, que foi fortemente atingida pela chuva do dia 15 de fevereiro. As chuvas não são tão presentes no inverno de Petrópolis. Apesar do céu azul e dia ensolarado, a paisagem continua a mesma desde o dia 15 de fevereiro. E nesta quarta-feira, a localidade recebeu a vistoria técnica do Ministério Público do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo uma visita técnica. O Ministério Público do Rio de Janeiro já tem as demandas propostas, né, em relação aos desastres, não só dos desastres de 2022, mas de 2011 e 2013,
Só que nós precisamos identificar em cada comunidade afetada as emergências e prioridades, porque nós precisamos ter um plano comunitário para que as pessoas estejam em segurança nas próximas chuvas de verão. Então, não só a Vila Felipe, mas outras comunidades afetadas está sendo visitada pelo Ministério Público, pelos técnicos da rede de resiliência da região serrana, e o propósito hoje é identificar prioridades. Na região é possível encontrar muitas casas interditadas, o que traz riscos aos moradores. E para a Procuradora de Justiça Denise Tarim, é necessário realizar uma audiência especial para debater a situação atual do Vila Felipe. Uma questão que chama muita atenção é a represa Leopoldina. Ela está completamente assoreada, não foi limpa até o presente momento, várias canaletas assoreadas, e isso representa mais ameaça de desastre. E outra questão que é um bota fora, que está trazendo para os moradores um impacto muito forte, porque toda essa área está interditada. Então, o grande tráfego, que foi visto hoje de caminhões, traz uma preocupação muito grande. De acordo com os moradores do Vila Felipe, esta é a primeira vez que há máquinas trabalhando no local. A terra continua aqui na segunda-feira. O trator, que é para encher caminhão, está parado ali. A gente não tem ninguém pela gente aqui, a não ser o Ministério Público que está aqui hoje, dando suporte para a gente. E é por isso essa movimentação aqui hoje. É prefeito, é CONDEP, tá essa bagunça toda e é muito caminhão hoje, porque o Ministério Público está aqui hoje, dando suporte para a gente. Edneia, comerciante, mora há 53 anos no Vila Felipe. No dia do desastre, ele estava em casa quando tudo aconteceu. Perdeu a irmã, genro e amigos. Quase 5 meses após a tragédia, Ednei ainda precisa lidar com as dificuldades na localidade. O sentimento é esse, de olhar as pessoas cabisbaixas. A gente não vê mais nossos amigos de uma vida toda, amigos que a gente tomava cerveja, que jogava futebol, entendeu? Esses detalhes assim, pessoas que conviveram, crianças que morreram, entendeu? É isso aí, é um misto de angústia. Cada dia aqui é uma vida que a gente vai levando. A gente vive dia por dia. As visitas realizadas pelo Ministério Público são para a criação do plano de priorização e já foram realizadas no Caxambu, Rua do Túnel, 24 de maio e agora Vila Felipe. Na próxima semana, o MP pretende visitar a região do São Sebastião e já foram solicitadas visitas em outras áreas afetadas de Petrópolis. Além disso, o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, se reuniu na última terça-feira com promotores de justiça em Petrópolis para apurar quais os principais problemas causados pelas tragédias e elaborar um plano de ação. A gente precisa resolver o que a gente vai fazer da nossa coisa que ficou. Quem tem sua casa, quem tem seu pedaço de chão, o que vai fazer, o que nós vamos fazer, se vai demolir, se não vai, se nós vamos poder revoltar. Mas para isso tem que fazer a obra de contenção. Quase 4 meses após a aquisição, o prédio da Rua Marechal Floriano Peixoto, em Petrópolis, ainda não foi liberado para os desalojados das chuvas que atingiram a cidade. No dia 15 de março, a Prefeitura sinalizou a compra do prédio, que foi adquirido com recursos enviados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no valor de R$ 3,5 milhões de reais. O imóvel da Rua Floriano Peixoto conta com 20 kitnets e 12 apartamentos, podendo abrigar até 32 famílias. Em um primeiro momento, a Prefeitura de Petrópolis havia informado que o local serviria de moradia para as famílias que estão em pontos de abrigo desde a chuva do dia 15 de fevereiro. Depois, foi anunciado que os apartamentos poderiam servir como abrigamento transitório, onde as pessoas seriam alocadas até conseguirem um lugar definitivo por meio do aluguel social. O prefeito vai ampliar um grande diálogo no sentido da gente saber, inclusive, o que vai ser feito com as lojas que estão no nosso térreo. Vai ser um grande equipamento que pode ser da assistência social ou da saúde, e também a ocupação. E essa é a grande dúvida do cidadão, mas que o prefeito quer dialogar mais no sentido de saber como que se dará essa ocupação, porque são 36 unidades, a gente sabe que tem muita gente ainda desalojada, graças a Deus desabrigados não existem mais na nossa cidade, mas desalojados, infelizmente, existem muitas pessoas que vêm de longe, na verdade, de outras tragédias. No dia 16 de maio, a Prefeitura concluiu o pagamento da compra do prédio no valor de R$ 3,5 milhões de reais, utilizando recursos doados pela Alerj. Em acordo com a única herdeira
herdeira do prédio, o valor foi quitado em juízo por meio de uma ação de consignação de pagamento. A Condep já realizou a limpeza do espaço, que ainda não foi liberado para utilização. Existem algumas unidades que precisam de pequenas intervenções, mas que são necessárias. O prédio é um prédio novo, mas um prédio de 60 anos. Então ele tem algumas intervenções que precisam ser feitas. Se nós fizermos uma conta muito rápida, as unidades saíram por pouco mais de R$100 mil. Então eu questiono, qual unidade habitacional que a gente compra no centro de Petrópolis por R$100 mil? Nenhuma. O imóvel vai levar o nome de Gabriel Vila Real, adolescente de 17 anos, que foi uma das 234 vítimas da chuva do dia 15 de fevereiro. Ele estava em um dos ônibus que foram arrastados pelas chuvas na rua Washington Luiz. O secretário de Administração e Recursos Humanos informou que o prédio está com a entrada liberada para visitas da imprensa. A nossa equipe solicitou visita na última sexta-feira, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta. A Secretaria de Assistência Social informou que 6 pessoas estão hoje em 2 abrigos da cidade, 4 delas na Casa do Padre e 2 delas no sítio São Luís. A Secretaria informou ainda que essas famílias que estão nesses abrigos recebem assistência integral da Prefeitura com alimentação, atendimentos psicossociais, auxílio na procura de casas para alugar pelo programa do aluguel social, orientação com relação aos contratos de aluguel, entre outras assistências. A Prefeitura vai ampliar a vacinação contra a Covid-19 de 4ª e 3ª dose em Nova Friburgo. Amanhã, a população com mais de 40 anos, profissionais de saúde, gestantes e puérperas que são imunossuprimidas e possuem o aprazamento necessário poderão receber a 4ª aplicação. Nesta quinta-feira, a campanha do primeiro reforço da vacinação contra a Covid-19 também será realizada em Nova Friburgo para adolescentes, adultos, idosos e grupos prioritários. A imunização acontece das 9 da manhã às 3 horas da tarde nas unidades básicas de saúde, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro, em Conselheiro Paulino, Posto Dr. Turnei Kaçuga, em Olaria e nas UBSs ESF do Cordeira e de São Geraldo. Ainda na quinta-feira, a vacinação infantil será realizada conforme divulgado anteriormente. E você vai ver depois do intervalo. Outro número que impressiona é o de casos confirmados. Em abril foram 207 casos. Quando comparado a maio, o número foi mais de 12 vezes. Acidentes de moto foram os que mais registraram ocorrências no mês de maio em Petrópolis. A Prefeitura de Petrópolis inicia a vacinação itinerante contra a Covid-19 nas escolas da rede municipal. Paraíba do Sul é a cidade que mais gerou empregos formais na região em 2022. Empresas reduzem embalagens e qualidade para repassar custos para consumidor. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Os acidentes de trânsito continuam sendo comuns em Petrópolis. Dados do Hospital Santa Teresa apontam ainda que os homens representaram no mês de maio 57% das vítimas e as colisões de moto foram as mais comuns. Dados da sala de trauma do Hospital Santa Teresa em Petrópolis apontam que foram registrados 118 acidentes causados no mês de maio.
Os acidentes de moto saem na frente, representando 45,76% dos casos, seguido dos acidentes de carro, com 18,6% dos casos. Os atropelamentos ficam em terceiro lugar, o que indica que os acidentes de trânsito representaram mais de 78% dos registros. Graças a Deus eu nunca sofri, mas eu já presenciei de pertinho. Os homens foram os que mais se acidentaram no mês. 73 deles sofreram acidentes entre atropelamentos, carros e motos. Só no trânsito foram 52 casos e 47 deles na faixa entre 18 e 60 anos incompletos. Entre as mulheres, que representam 38,1% dos acidentes, o mais comum também foram os acidentes de moto, registrando 16 ocorrências com pessoas entre 18 e 60 anos incompletos. No geral, esta faixa etária foi a que mais se acidentou, representando 92 dos 118 casos totais. Na estrada eu já vi um carro capotar com crianças por pura imprudência. Em comparação ao mês anterior, a sala de trauma registrou uma leve queda. Em maio foram 140 acidentes, sendo 44 deles de moto, que também esteve em primeiro lugar naquele mês. Em abril, os dados apontavam 121 acidentes, também levando em consideração homens e mulheres de todas as faixas etárias. Desde janeiro, os acidentes de trânsito são os que mais registram ocorrências, com destaque para os acidentes de moto. Que roda o dia inteiro, de vez em quando a gente acha algum acidente na rua. Né? Quebrei a perna, a esposa quebrou a perna e minha filha também quebrou a perna. Segundo divulgação da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Paraíba do Sul é o maior responsável pela retomada dos empregos em toda a região centro-sul fluminense. Do saldo de 1.555 novos postos de trabalhos formais que foram gerados nos últimos 6 meses, 867 foram na cidade, ou seja, 55,75% das novas vagas. Os números são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e demonstram que das 8 cidades que compõem a região, sendo Areal, Levi Gasparian, Miguel Pereira, Partido Alferes, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Três Rios, Paraíba do Sul é a que se recupera mais rápido dos danos econômicos causados pela pandemia da Covid-19. O número de óbitos em decorrência da Covid-19 mais do que quadriplicou nos últimos 3 meses em Petrópolis. A cidade, que em abril registrou apenas uma morte em decorrência da doença, volta agora a tomar os cuidados de prevenção para evitar uma nova onda de infecções. A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis divulgou no painel de monitoramento da Covid-19 os dados referentes ao mês de junho. E o que chocou foi o aumento no número de mortes na cidade, que saltou para 12 óbitos só no mês passado. Em maio foram 5 mortes confirmadas e em abril, 1. Os dados do mês de junho ainda podem sofrer alterações, já que 8 mortes ainda estão sob investigação. Ao todo, desde o início da pandemia, 1.683 pessoas morreram por complicações do coronavírus. As pessoas não têm respeito pelas outras. E ver da doença as pessoas ficarem mais calmas, tolerantes, elas estão piores. Mas acontece que nem todo mundo está preocupado. A maioria das pessoas estão querendo andar, passear, não tem decreto. Assim como a gente tem que tomar conta do planeta, a gente também tem que tomar conta da nossa vida, né? Se a gente não se cuidar, né, a coisa fica ruim. Outro número que impressiona é o aumento significativo de casos confirmados. Em abril foram 207 casos. Em maio, o número aumentou mais de 12 vezes, com 2.587 casos. Já em junho, os números impressionam, com 5.520 casos da Covid-19. O número de internações de pacientes infectados pela Covid também cresceu em Petrópolis nas últimas semanas. O painel de monitoramento mostra 17 pessoas internadas em UTI e outras 46 em leitos clínicos. Esse quantitativo, no entanto, estava abaixo de 50 há algumas semanas. E ainda falando em Covid-19, a Prefeitura de Petrópolis iniciou a vacinação itinerante contra a Covid nas escolas da rede municipal. E a primeira a receber a iniciativa foi a Carlos Demiá. Na Escola Municipal Carlos Demiá, no Retiro, 440 crianças iniciaram ou completaram o esquema vacinal contra a Covid-19.
Além dos alunos, as doses também foram aplicadas nos trabalhadores da unidade, como professores e o pessoal de apoio. As ações vão ser realizadas em todas as escolas da rede municipal, 2 vezes por semana em diferentes unidades de ensino. Estão sendo aplicadas a primeira e a segunda dose para crianças de 5 a 11 anos. E primeira, segunda ou primeira dose de reforço a partir de 12 anos. A Secretaria de Educação já vem realizando há algum tempo levantamento junto às escolas, aos alunos dos vacinados ou não vacinados, né? Para alcançarmos aqueles alunos, aquelas crianças, adolescentes e funcionários também, que ainda não completaram o ciclo vacinal da Covid. E aí, em parceria com a Secretaria de Saúde, nesta semana nós começamos o processo de vacinação itinerante nas escolas. A vacinação nas escolas está sendo realizada através de uma parceria entre a Divisão de Imunização e o Programa Saúde nas Escolas. A vacinação ela é feita com a autorização dos responsáveis e a medida visa evitar a proliferação do vírus, assim como o uso obrigatório de máscara dentro das unidades escolares. Para garantir a imunização, é necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou o cartão do SUS. No caso das crianças, elas precisam estar sempre acompanhadas dos responsáveis ou com termo de autorização assinado. Cada vez mais empresas têm recorrido à redução do tamanho das embalagens e à mudança na composição dos produtos para repassar o aumento de custos ao consumidor, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Os consumidores precisam estar atentos para não caírem em golpes. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, as empresas têm reduzido o tamanho das embalagens e fazem mudança na composição dos produtos para cobrar pelo aumento de custos ao consumidor. A redução de embalagens levou ao uso do termo reduflação para se referir a esta prática. A quantidade ou qualidade de produto é menor, mas o preço não é reduzido. Assim, a empresa tenta evitar desgaste do aumento direto de preços. Entre maio de 2020 até o mesmo período deste ano, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor estava em 20,27%. Só em maio deste ano, ela já acumula 11,73% em 12 meses. Outra questão importante é que o mesmo produto no mercado é vendido em 2 embalagens muito parecidas, mas em uma delas com menos quantidade do que o original. Flávia é advogada especializada em defesa do consumidor e usa o leite em pó como exemplo. Com relação ao leite, ao composto lácteo, tem até uma... na verdade, não é para um substituir o outro. São fórmulas diferentes e que têm que estar bem especificadas para o consumidor poder identificar. Nos mercados, os consumidores contam o que fazem para pagar o preço original e ainda ganhar um descontinho. Eu procuro, dou uma rodada em tudo. Eu ando até ver o que está mais em conta. Eu estou deixando as coisas mais caras para o lado, porque um dia vai ter que cair o preço. Continue mesmo, diminui o tamanho, mas o mesmo fica o preço. A gente tem que verificar, né? Certo? Tem que olhar o peso. Uma portaria da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor regulamenta que as mudanças no tamanho e quantidade devem ser informadas em destaque nos rótulos por 180 dias. Por isso, o especialista dá dicas para o consumidor não ficar no prejuízo. Crie o hábito, se eduque para olhar o rótulo, olhar a lista de ingredientes, porque ali vai ter as informações mais importantes a respeito dos produtos. E em caso assim, que haja de fato uma lesão, que a pessoa tenha percebido que faltou uma informação obrigatória no rótulo de um produto, alguma coisa assim, e aquilo causou um dano, fez um mal, gerou alguma situação que foge a situações corriqueiras, né, assim, comuns, aí pode procurar um advogado que ele vai orientar certamente da melhor forma possível. Na última segunda-feira, foi realizada a abertura da exposição dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos de Nova Friburgo, que fazem parte do projeto com o tema Bordando Bilhetes, Cartas, Poesias, o que vi da vida e o que ainda quero ver, no Cadima Shopping. O trabalho foi realizado dentro de sala de aula e é baseado no livro A Menina que Bordava Bilhetes, de Lenice Gomes. A exposição seguirá até o dia 10 de julho. E você vai ver depois do intervalo. Teresópolis completa 131 anos nesta quarta-feira. Setor turístico e hoteleiro de Petrópolis registra aumento nas contratações pelo segundo mês consecutivo.
Congresso Mundial Online vai reunir milhões de pessoas para falar sobre a paz. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Nesta quarta-feira, Teresópolis completa 131 anos desde a sua fundação. Para comemorar o aniversário da cidade, o tradicional desfile em comemoração voltou a acontecer após 2 anos de suspensão por causa da pandemia. Para o aniversário da cidade de Teresópolis, aconteceu nesta quarta-feira o tradicional desfile em comemoração aos 131 anos da cidade. O desfile aconteceu na Avenida JJ de Araújo Regadas, popularmente conhecida como Parque Regadas, no centro da cidade. Com o tema Teresópolis, Orgulho dos Filhos Teus, conectando passado, presente e futuro, o desfile fez um passeio pela história, valorizando as pessoas e as influências que construíram e constroem a identidade do município. O desfile levou cerca de 1.700 alunos de mais de 50 escolas municipais para a avenida, dividindo em pelotões e acompanhados por bandas escolares. O desfile voltou a acontecer após suspensão durante os 2 primeiros anos da pandemia. A Procuradoria-Geral do município, por meio do PROCON de Nova Friburgo, realizou na terça-feira uma fiscalização em 30 postos de combustíveis da cidade para garantir que o desconto oferecido no ICMS estadual chegasse até o consumidor final, no caso, os motoristas. As equipes foram em estabelecimentos do Centro, Olaria, Duas Pedras, Conquista, além dos distritos de Campo de Coelho, Rio Grandino e Conselheiro Paulino. Em 2 postos, houve a necessidade de solicitar as notas fiscais que comprovassem o valor que os combustíveis foram adquiridos para revenda ao consumidor final. Após a conferência, não foi constatada nenhuma irregularidade, assim como nos outros 28 postos. Mas o consumidor que detectar discrepância nos preços praticados em postos de combustíveis e sentir-se lesado, pode formalizar uma denúncia junto ao PROCON de Nova Friburgo. As Testemunhas de Jeová iniciaram o Congresso de 2022 em junho. A programação conta com 48 discursos e 66 vídeos que trazem a paz como tema principal. Pessoas cegas ou com deficiência visual contam com o recurso da audiodescrição. O Congresso Mundial das Testemunhas de Jeová de 2022 teve início em junho. Em julho vai ser realizado nos dias 18 e 25 e em agosto os dias escolhidos foram 8 e 15. As palestras gratuitas abordam temas como o amor, relacionamento e paz. Por causa do prolongamento da pandemia, o evento é realizado apenas em formato virtual e está disponível para o público em mais de 500 idiomas. A programação está disponível em 48 discursos e 66 vídeos. Pessoas cegas ou com deficiência visual podem contar com o recurso de autodescrição. As pessoas que assistem a esses congressos aprendem como elas podem ter uma vida melhor com a ajuda da Bíblia. Durante os 3 dias de congresso são apresentadas palestras bíblicas. Que alegria vai ser quando não houver mais morte. Nunca mais. Entrevistas. E vídeos. O número de contratações no setor de alojamento e alimentação tem crescido em Petrópolis, conforme revela o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho.
Que Petrópolis é uma cidade movida pelo turismo não é novidade, mas desde a pandemia do coronavírus o setor estava sofrendo com uma baixa adesão de clientes. E nos meses de janeiro, fevereiro e março, o saldo terminou negativo. Com a recuperação da cidade pós-pandemia e tragédia, Petrópolis volta a movimentar o setor de alojamento e alimentação do município. Como sabemos, Petrópolis tem como carro-chefe da economia o turismo e a hotelaria. Então, para a nossa cidade como um todo, é muito importante que a gente receba esses hóspedes, os turistas, os visitantes. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o número de vagas de emprego só cresce na cidade. Pelo segundo mês consecutivo, Petrópolis registrou um saldo positivo no número de contratações no setor de alojamento e alimentação. Foram 55 novas vagas em maio, o dobro em comparação a abril deste ano. A ocupação hoteleira ainda não chegou ao que era no período pré-pandemia, mas o importante agora é mostrar que Petrópolis é uma cidade que tem programação para todos os públicos. Aqui tem a programação mais cultural, tem um circuito histórico que dá para ser feito a pé. Itaipava e arredores é um pouco diferente, as pessoas acho que são mais para lazer. Vamos agora a outras notícias. Nesta quarta-feira, agentes da 105ª Delegacia de Polícia prenderam um homem de 29 anos no Moinho Preto, em Petrópolis. A ação ocorreu às 11 horas da manhã, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido contra ele pelo crime de estupro de vulnerável. Ele é acusado de ter abusado diversas vezes das enteadas de 7 e 9 anos de idade. Os crimes ocorreram pelo menos até o dia 8 de abril deste ano. De acordo com a polícia, o criminoso acariciava os órgãos genitais das vítimas, enganando-as e dizendo que se tratava de uma brincadeira. O padrasto ainda afirmava que as meninas não podiam contar para a mãe e teve um relacionamento por cerca de 6 anos. Apesar disso, a mulher desconfiou da mudança de comportamento das filhas e, ao conversar com as crianças, descobriu os abusos e então denunciou o homem. O relatório de atendimento psicológico da Polícia Civil confirmou que há elementos indicativos dos abusos sofridos. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Batida Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.